bastante objetivo e trabalhar num conceito básico, que é quais os propósitos que levam o Executivo a apresentar este projeto à Câmara, né? Tem que ficar claro para todo mundo que a legislação de IPTU, aprovada por esta Casa, definiu uma regra objetiva. Nós temos isenções e faixas de desconto. Como que é composto o nosso IPTU? É avaliado o imóvel e, para isso, se dá o nome de valor venal do imóvel. Se calcula o valor da terra a partir de uma regra territorial, cada uma das regiões a terra tem um valor, e se calcula o valor do metro quadrado da construção segundo o seu padrão. Somando o valor da terra com o valor da construção, nasce o valor venal do imóvel. E aí se aplicam as alíquotas. O que aconteceu no IPTU de 2019? As travas que impediam o repasse ao contribuinte na cidade de São Paulo de valores superiores a 10% quando o imóvel é residencial e 15% nos imóveis comerciais, ou melhor, os não residenciais, comerciais, de serviços e industriais, não foram aplicadas. Simples. Então, a legislação não foi aplicada por uma mudança de interpretação. Algum cidadão contribuinte deve para a cidade a não cobrança, o não lançamento dos últimos 5 anos? Não. Porque aquilo que não é devido não pode ser isentado, anistiado. Portanto, se ninguém deixou de ser cobrado, como ele pode ser devedor e agora ter uma anistia? Portanto, a primeira questão que a gente tem que afastar é que se perdoa o contribuinte. Nenhum contribuinte será perdoado porque ele nunca deveu à prefeitura aquilo que estava além do teto que a legislação estabeleceu, de maneira muito objetiva. Mesmo que se mude a interpretação, não há que se caracterizar a população de São Paulo como devedora daquilo que nunca foi lhe cobrado, porque a lei não permitia. Então a lei não permitia essa cobrança. Ao não permitir a cobrança, não temos devedores. O segundo ponto é que estamos dizendo que para frente aplicaremos uma alíquota de 10% e 15%, idêntica à que já está na legislação. Portanto, o projeto aqui apresentado não inova para frente e, em tese, não dá nenhum perdão para trás, porque nunca se gerou este fato de dívida, fato gerador, que incumbiria a cidade a dizer: estes proprietários de imóveis são devedores por não ter pago. Ao não ser lançado nunca foi devido. Mas temos um problema sério em 2019. Porque em 2019, ao não aplicar o que está se aplicando por 5 anos para trás, ao não se aplicar o que está se aplicando para frente, criou-se uma distorção objetiva. Por quê? Nesse ano, e aí o líder do governo vem a esse microfone e até anuncia, apenas 100 mil contribuintes, 100 mil contribuintes, estão com seus IPTUs acima daquilo que a legislação permite, os 10% e os 15%. Eu falo poucos, porque nós temos no Brasil mais de 5 mil municípios. Quase 5.800 não tem 100 mil contribuintes. Então não é pouca gente. 100 mil contribuintes refletem aproximadamente, se a gente for pegar a composição familiar apontada pelo IBGE, nós estamos atingindo aí 500 mil de habitantes. 500 mil de habitantes. Então o esforço que eu faço nesse momento é para que a gente, ao debater e aprovar, já ofereci substitutivo na semana passada, publicado em Diário Oficial e já protocolado, portanto, já é de conhecimento público desde a semana passada o substitutivo que eu fiz. E ele traz 2 inovações objetivas. A primeira é fazer com que a incidência do limite de 10%
10% se dê neste ano, como se está se reconhecendo para todos os anos para trás e para frente. E, portanto, todos os contribuintes que tiveram um IPTU lançado superior a 10%, porque o 10% tem uma questão de critério. Quando eu não consigo planejar o valor do IPTU que vai ser lançado pelo ano seguinte, eu limito a capacidade de planejamento das famílias. E lá atrás, quando a Câmara aprovou este modelo, era exatamente para permitir a organização da sociedade. Imagina, Gilberto Natalini, você chegar de um ano para o outro e ter uma correção de 107% no seu IPTU. Alguma vez você teve 107% de aumento na sua remuneração enquanto médico público? Nunca. Portanto, essa regra de estabelecer um limite, ela é fundamental exatamente para permitir a organização das famílias. O segundo, tão importante como esse, é o planejamento que a cidade tem do seu tributo. O líder do governo veio a esse microfone e falou que não tem problema quanto à lei de responsabilidade fiscal, porque estes valores não estão previstos. Mas, vereador Paulo Frange, é lógico que não estão previstos. Em momento algum, quando o orçamento foi apresentado ano passado pelo secretário Caio Megali a essa Câmara, ele imaginava mudar a interpretação da lei que ele aplicava. Portanto, era impossível até aquele momento a administração imaginar em arrecadar mais além daquilo que a lei permitia. Se a lei permitia no máximo 10%, é óbvio que a gente não tem nenhum conflito de responsabilidade fiscal ao dar tanto o perdão daquilo que nem deveria ser perdoado, porque nunca foi devido, a correção deste ano e os ajustes para os anos seguintes. Eu faço mais uma proposta no substitutivo, e ela é bastante importante. Quando a gente indexa a correção do IPTU exclusivamente à inflação, em períodos de retração econômica, em períodos de recessão, só transferir a correção inflacionária é punir o contribuinte. Porque nesses períodos você tem redução da renda média, você tem desemprego. Portanto, quando você continua aplicando a inflação para quem perdeu o emprego, é punir. Por isso que a gente montou uma regra, vereador Natalini, que você combina PIB e inflação. Então, ao invés da gente permitir uma indexação até a inflação, a gente permite uma indexação que combina crescimento da economia mais a inflação. Isso faz com que, em períodos de recessão, o teto, como foi no ano passado, o prefeito, por decreto, definiu que nenhum IPTU poderia ser reajustado em mais de 3,5%. Como a gente tem possibilidades de perda de isenção, essa aplicação dos 3,5% leva a gente para dentro da faixa de contribuição, de pagamento. Então, se o 3,5% trouxe essa família para dentro da área de contribuição, o teto de 10% faz com que essa incidência não tire a renda que ele ainda não tem. Então, o esforço que a gente faz aqui, quando a gente debate o IPTU, é ser justo com a cidade, justo com os contribuintes, justo com o planejamento familiar. Então, é de importante, porque a gente pode dar um passo hoje. Eu ofereci substitutivo exatamente para arrumar alguns detalhes na legislação apresentada. Primeiro detalhe, repito, fundamental, a incidência do teto de 10 e 15 ser no ano de 2019. Por quê? Não faz sentido essa regra ser boa para 18, para 17, para 16, para 15, para 14, ser boa para 20, mas em 19, circunstancialmente, ela não é boa. Não faz nem sentido. O segundo é ajustar aquilo que é o teto que o prefeito usa praticamente automático para correção da planta genérica. Até então, usava a inflação. O que a gente está sugerindo é que a inflação tem que ser modulada pelo PIB, fazendo com que, quando a gente tem retração econômica, não se transfira diretamente para o contribuinte uma inflação que gera uma punição a ele, porque há redução clara de rendimentos em períodos inflacionários. Termino, senhor presidente, para dizer que
este é um debate importante da cidade e que ele deve absorver os nossos esforços para entender e conseguir traduzir estes esforços na melhor legislação que não deixe dúvida ao contribuinte. Se tem algo que é difícil na cidade hoje, é entender como se compõe o IPTU que alguém paga. Todas as vezes que a pessoa recebe aquele folhetinho do IPTU em casa, é uma loucura de dúvida que tem ali. Por isso, da primeira para a segunda fase, já que me parece que hoje é um dia importante que a gente deve votar em primeira, é fundamental nós conseguirmos trazer para o texto de lei normas claras, objetivas e que facilitem, inclusive, o reconhecimento do cidadão daquilo que está sendo cobrado dele. De maneira muito clara, muito objetiva, sabendo, esse ano eu estou pagando R$ 1.200. Aplicada a legislação, o ano que vem eu vou pagar R$ 1.280. Então, é muito importante a gente conseguir dar muita objetividade e clareza ao IPTU. Mas, insisto, a gente pode corrigir imperfeições, mas deixar claro, não há dívida de nenhum contribuinte por ausência de lançamento. Não é justo cobrar esse ano algo que o próprio projeto do prefeito diz que para frente e para trás adota-se a regra de 10% e 15% como teto. E a gente não deve permitir que a transferência direta da inflação acabe por punir os contribuintes em algo que sensivelmente pode ser um erro da nossa casa. Concluo agradecendo a atenção de todos, lembrando que há uma questão clara na mudança de interpretação. O projeto sempre abordou isenções e faixa de desconto de maneira separada. Porque a dúvida surgiu na interpretação do Executivo, quando ele passou a reconhecer desconto como isenção parcial. Esta isenção parcial gerou uma nova interpretação que, sem dúvida nenhuma, retirou o teto. O que a gente deve fazer é corrigir esta interpretação a partir da lei, porque o Executivo acaba de implantar uma nova lei, ou melhor, a mesma lei com uma nova interpretação, e o que a gente tem a oportunidade é corrigir pelo texto da lei esta falha de interpretação para este ano, corrigindo na mesma base dos anos anteriores. Então, eu acho fundamental que a gente aprove o substitutivo que eu ofereci, de forma a corrigir o ano de 2019 e estabelecer um teto de transferência para a cobrança, que é, no máximo, a inflação combinada com o PIB, o que acaba protegendo o contribuinte em momentos recessivos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador...